Amada igreja, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero vos contar uma experiência que eu tive com Deus, isso sendo no ano de 1966, na Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Agostinho Aquino. Estava sendo realizado a festividade do aniversário da nossa igreja, mas a nossa igreja nesse tempo estava numa frieza espiritual e já orávamos há meses pedindo a Deus que mandasse um despertamento na nossa igreja, mas a moral da igreja estava numa grande desobediência e o pastor ou ministério já tinha combinado, quando terminasse a festividade, iam instruí-los. E naquele momento, a qual veio a mim esta notícia, e eu falando com a mocidade, entramos em oração para Deus tomar o primeiro lugar. Mas todos começaram a se preparar para a festa, mas de maneira diferente. Queria cada um se apresentar mais bonitos e comprando roupas, calçado e preparando assim desta maneira. Quando foi no 7º dia, o pastor falou para mim: irmã Teresa, como vai ser? Deus não falou que ia operar? E eu falei para o pastor: pastor, hoje ainda é o penúltimo dia, quem sabe amanhã? No dia seguinte, quando chegamos na igreja, um pouco tarde, já tinha começado o culto. E nós, de onde ficamos, ouvimos Deus usar um vaso e dizendo que ia operar com grande poder naquela noite. E o culto continuou, quando alguém me chamou a dizer que tinha uma irmã que estava passando mal. E eu me aproximei para ver o que estava acontecendo. Quando cheguei perto desta irmã, ela abrindo seus olhos e me disse: se vocês soubessem o que eu vi agora. Quando ela falou assim, veio uma chama e me envolveu. E quando eu vi, eu já estava levantando do mesmo lugar em que aquela irmã estava. E ouvi uma voz possante me falar: fale com a mocidade desta igreja que se conserte na minha presença, e quando eles assim fizerem, eu derramarei do meu poder neste lugar. E ouvi o som do hino 25 da nossa harpa. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Eu despertei com a irmã segurando no meu braço e dizia para a igreja: igreja, isso não é enfermidade, mas é o poder de Deus. E a mocidade já estava tudo em volta de mim e eu transmiti o que eu ouvi do Senhor. E eles, ao receberem, se consertaram ali mesmo, abraçando um com os outros. E quando assim fizeram, Jesus batizou 2 com o Espírito Santo para confirmar a operação que estava sendo realizada. No dia seguinte, as mães vieram me procurar para saber o porquê foi que demorou tanto o culto, e também assustada por encontrar alguma coisa no seu quintal que não souberam discernir o que era.
E eu perguntei e elas disseram que havia monte de cinzas, isto sendo no quintal de cada uma daquelas mães. E nós viemos saber que as moças, ao chegar em casa, queimaram tudo que tinha dentro do guarda-roupa, embaixo dos colchão, a qual não agradava a Deus, porque daquele dia em diante entrou o temor naqueles corações. Mas não ficou somente desta vez. Deus prometeu que ia continuar a operar com grande mistério ali na nossa igreja. Passado alguns meses, novamente aconteceu, isto sendo a inauguração de um coral na nossa igreja. E esta mesma irmã que foi usada da primeira vez estava ali na inauguração daquele coral. E foram chamá-la e dizendo que estava acontecendo o mesmo mistério daquele dia. E quando a irmã chegou para me ver, não me via, somente via flores no lugar em que eu estava. E eu já tinha sido tomada pelo Senhor e colocada em um jardim para me contemplar as flores. E o anjo falava comigo durante o tempo em que estava ali. Eu andando no jardim e ele mandou que eu contemplasse. Alguma coisa que eu achasse diferente e não entendesse, podia perguntar. E depois de caminhar, eu fui vendo as flores muito bonitas e umas estavam murchas. E quando chegou essa parte que eu contemplava essas flores murchas, eu perguntei ao anjo por que isso acontecia. E ele falou para mim que ia me explicar que naquele jardim em que eu estava era a igreja de Deus na terra. E as flores somos nós. As flores bonitas é a vida do crente que ora. E aquelas flores murchas é a vida do crente que não ora nem ao deitar, nem ao levantar, nem ao sair, nem ao entrar. E eles, não orando, não recebem a unção que vem do trono de Deus. São aquelas flores murchas qual eu vi. E o anjo falou para mim que tinha jeito de recuperá-la se eu falasse com eles, eles iam despertar e iam passar a orar. E seriam como aquelas flores bonitas que eu vi antes. E terminando essa parte, o anjo trouxe-me de volta. E depois desta vez, a igreja permaneceu em oração. E o anjo novamente a me tomar foi para que eu falasse para toda a igreja. E no momento em que o anjo falava comigo, falando sobre a vida de cada um, foi necessário que eu falasse para o pastor, pois precisava entregar a mensagem individual. E o pastor cedeu para mim o gabinete da igreja para que eu chamasse os irmãos. Passei 2 meses entregando a mensagem um por um. E no período da festa, a filha do nosso pastor estava bem enferma e não pôde ficar na festa durante os dias. E eu pedi ao pastor para levar a mocidade até a sua casa para ver um concerto entre eles. E o pastor me disse que podia ir, somente não podia fazer barulho, pois estava recomendado pelo médico que não podia receber muitas visitas. Mas chegando lá, coloquei a mocidade em fila e passando uma por um na beira daquele leito, e a terceira moça, aquela moça que estava enferma, foi renovada com o Espírito Santo. O anjo me tomou novamente para me mostrar aqueles que receberam a mensagem e se consertaram. E desta vez, eu passando pelo mesmo jardim e o anjo me levando. Antes dele me falar o lugar que eu estava chegando, eu já sabia.
porque aquela moça que estava enferma passou para o Senhor e eu pude vê-la no jardim. E ele falou para mim, o lugar em que eu estava chegando era o paraíso. E eu pude contemplar todos que eu já conhecia aqui na terra, todos de um só tamanho, de uma só cor, as vestes eram iguais, o comprimento de cabelo iguais, e eu vi um sorriso em sua face. Eu pensei que eu podia abraçá-los, mas o anjo disse: não, tu não pode passar para lá, porque tu vai voltar à terra. E assim despertei novamente pelo anjo. Foi quando o pastor da nossa igreja me recebeu, e o ministério, no momento, pensaram que o pastor também ia ser arrebatado, mas ele somente pegou-me da mão do anjo e entregou à igreja, e dizendo: igreja, até agora estava com o Senhor, agora foi devolvida a vós. Passando mais alguns dias, Deus tomou-me novamente e eu passei pelo mesmo jardim. E quando o anjo falou para mim, perto de um rio, e que eu iria atravessar, mas para atravessar aquele rio precisávamos levar a cruz completa. E eu, parando, vi uma grande multidão que está caminhando para atravessar aquele rio. Uns paravam no meio do caminho, uns voltavam, outros chegavam perto do rio, mas não podiam atravessar. E eu perguntei ao anjo por que não podiam atravessar. E o anjo falou para mim que eles tinham a cruz cortadas. Eu perguntei: mas por que cortam as cruzes? E ele falou que as cruzes são a responsabilidade que nós recebemos aqui na terra e precisa levar completo para atravessar aquele rio. E a responsabilidade era essa, daqueles que são chamados para dirigir trabalhos de oração, outros para dirigir corais, outros dirigindo conjuntos, e mesmo aqueles que são chamados para o ministério, e até o porteiro. Quando ele falou assim para mim, eu perguntei o que fazia cortar as cruzes, e ele disse que as pessoas, deixando a responsabilidade pelas lutas em que vieram, eles cortam as cruzes. E eu perguntei ao anjo: só por cortar as cruzes não pode entrar no céu? E ele falou para mim: olha, vou te explicar. Aqueles que deixam a responsabilidade no lugar aonde eles estão nos servindo, vão sentar lá no banco. Ao ver outros tomarem o seu lugar, eles ficam tristes. E chega dias que nem mesmo eles entram para dentro do templo, fica do lado de fora. E chegando alguém a perguntar: por que vocês não estão lá dentro? E eles dizem: eu não tenho mais responsabilidade. E ficando ali do lado de fora, recebe mensagens malignas. E chega o dia eles dizerem: não vou mais para a igreja, é melhor ser crente em casa. E ser crente em casa ninguém consegue ser, já está desviado. E sendo desviado não pode atravessar o rio para morar na mansão celestial. E ali no momento eu pude ver, quando o anjo falava para mim, na igreja em que eu estava contemplando o momento, daqueles que não tinham suas cruzes completas para atravessar, ele disse: eu vou te mostrar como acontece no meio dos meus. E eu vi a igreja, do lugar em que eu estava, eu contemplava como muitos vão para a igreja, não para servir a Deus, mas somente para ocupar aqueles lugares. E outros não usam de reverência quando estão no culto. O anjo falou para mim: quantas vezes vou para abençoar essas pessoas e não encontro-as no lugar. E ele falou para mim que até o modo de sentarmos dentro da igreja, ele ensinou para que nós reverenciássemos, porque este lugar é santo. E mostrava-me também quantos dentro da casa de Deus e ainda viciados. Dizia ele para mim: minha serva, fala para eles que os viciados não têm parte no meu reino. Eu entregando esta mensagem, depois que o anjo trouxe-me de volta, e ainda falando para a igreja
E ali naquele lugar só entrará 2 se forem unidos. E é preciso haver conserto no meio do seu povo. E o anjo, desta vez, mandou que eu atravessasse e acompanhasse. E quando eu o acompanhando, comecei a ouvir som de hinos entoado pelos anjos. E ele falou para mim que iria me levar a um lugar, e ali eu ia muito me alegrar. E quando aproximei deste lugar, ele falou para mim: este lugar é onde está a praça, que está a árvore da vida. E ali eu pude ficar sentada, ouvindo o coral de anjos cantarem. E ele falou para mim: acompanha-me, que eu vou te mostrar mais alguma coisa. E ao chegar mais adiante, contemplei o lugar onde estão as coroas, e vi como elas são adornadas em pedras preciosas. E aquelas pedras, quando eu perguntei ao anjo, ele falou que é o trabalho que nós fazemos aqui na terra. Se ganhamos almas para o seu reino, é colocada uma pedra ali na nossa coroa. E é preciso, além da pedra, também ter um brilho. É o zelo que nós temos pelas pessoas que nós ganhamos para Jesus. E a quantidade de pedras em uma coroa era bastante. E outras já estavam até mesmo preparadas. E ele falou para mim: agora eu vou te mostrar outras coisas. E quando cheguei no lugar e que é o repouso dos santos, pude ver o nosso nome, mas sendo um novo nome em que recebemos de Deus. E ele falou para mim que o meu nome também estava escrito ali. Enquanto eu estava ali, eu pude saber os nomes, mas é mistério, não podemos lembrar. Fui novamente despertada pelo anjo, trazendo-me para a igreja. Olhando a igreja, eu pude falar o que eu contemplei naquele lugar. E a mocidade, ao receber, foram despertados de uma tal maneira que não queriam perder orações, porque antes não gostavam de ir para o círculo de oração, e passou a ir, e Deus falando que separaria algumas ali para serem dirigentes de círculo de oração. Deus concedeu dom de cura, dom de profecias, dom de revelações, e começou a usá-las poderosamente. E toda a igreja, ao ser despertada, ninguém mais reunia para botar defeito nos hinos e na pregação, como antes faziam, mas queriam sempre que encontrassem um com o outro, relatar as bênçãos ao qual Deus estava derramando naquele lugar. E um dia, estando nós na casa de uma irmã, em oração, chegou até nós um cantor, e esse cantor é o pastor Vitorino Silva, e chegou para orar junto conosco, falando que ia participar daquele banquete. E Deus tomou em profecias, falando para mim que eu pudesse contemplar naquele momento 2 colunas que se levantavam. E eu contemplava, e ele ainda continuou a dizer para mim: veja o que está por cima dessas colunas. E eu contemplei 2 anjos cruzando as espadas. E ele ainda continuou a me falar: quando esses anjos pararem de cruzar essa espada, é o sinal que eu te dou para a tua entrada na Nova Jerusalém. Aleluia, glórias a Deus. E quando saímos dali daquela casa, os irmãos diziam para mim: irmã Teresa, tomara que seja já nesses dias. E eu dizia: Jesus, tem misericórdia de mim. Pois muitas vezes dizemos que Jesus vem e nós queremos subir com Ele, mas a nossa carne ainda é pegada às coisas daqui. E eu comecei a pensar na minha família. Se eu fosse daquela vez, não iria mais voltar.
E passou-se 3 meses, a igreja entrou em oração para este acontecimento. Em uma tarde de quarta-feira, estava eu dirigindo um trabalho de círculo de oração, e quando foi aproximando 4 horas da tarde, eu pude ver as colunas, os anjos por cima, e já não mais cruzava as espadas. E eu entreguei o trabalho para me auxiliar e saí pela porta de lado, dizendo que ia em casa despedir dos meus filhos. E algumas irmãs, percebendo isto, me acompanhou. E chegando na minha casa, trouxeram-me de volta. E quando retornei à igreja, o anjo do Senhor me tomou, e eu pude ver aquela entrada revestida em pedras preciosas. Isto foi no som do hino 26. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Da capações na e caminhando com aquele anjo, levou-me até aquela entrada. E quando ali cheguei, pude ouvir uma voz muito forte e que me chamava: entrai e contemplai. E quando pude compreender os nervos, colocar os meus pés naquela cidade, pude ver como é calçada de ouro e cristal, um muro de jaspe, e ouvia uma voz ainda falando para mim que os anjos me saudavam, bem-vindo àquele lugar. E pude ver que uma escada de ouro se fez presente, e os castiçais de ouro que adornam aquela cidade. E o anjo falava para mim: coloca lá, Xebeca Turicautarangas, dos teus pés neste degrau. E quando coloquei, eu vi o coral de anjo cantando para mim. Jerusalém, 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 Jerusalém. E ainda caminhando naquela cidade, eu pude ver uma claridade imensa, mas não via luzes. E o anjo falando comigo: caminha para tu contemplar a beleza desta cidade. E deparei com um rio com águas cristalinas. E quando parei ali, ainda continuei ouvindo os anjos cantando. Quão ditosa cidade, cidade
pelas minhas mãos para me levar e dizia para mim assim: tu vai ver de onde procede esse rio. Repassai de Naganchogias. E com Tenefaias. E quando continuava, ele dizia ali para mim: tudo que tu estás vendo aqui, tu vai transmitir para os meus e dizer que aqui não entram dois sem ser unidos. E quando aproximei do lugar em que ele falou para mim que eu ia contemplar aquele rio, deparei diante do trono de Deus. Meu Deus, me conte, meu dire compre faio, e o itetarracha negantara faz asnaio. E quando eu pude ouvir aquele coral, a qual não tinha visto até aqueles dias, somente ouvia a voz, mas eu pude contemplar o grande coral. E os olhos de Deus eu não pude ver, como o anjo falou: tu não pode ver Deus, mas dos olhos de Deus eu sabia que era, porque uma chama saía dali e clareava toda aquela cidade. E o coral cantou no momento que o anjo mandou que eu dobrasse o meu joelho diante do trono e falou: agora tu vais receber neste lugar uma preparação para entregar a mensagem na terra, porque vai tu sofrer muitas pedradas tu vai levar. Não abra tua boca para contender com ninguém, porque eu contenderei no teu lugar. E um hino recebi do Senhor para cantar todas as vezes que eu entregar esta mensagem. Lá na glória do Pai, o Senhor me levou para ver o seu reino, que pra nós preparou as moradas dos santos que ele me mostrou. São de pedras preciosas que tem muito valor. Quando eu lá chegando, um varão me chamou pra mostrar a cidade que Jesus preparou. Eu parei no portão, ele disse: entrai, contemprai minha serva, a glória do meu Pai. As ruas são calçadas de ouro e cristal, os muros são de jaspe, brilham mais que o sol. As escadas celestes são de ouro também. Como é gloriosa a morada no além. Contemplei meus irmãos que dormem no Senhor, nossos anjos queridos, eu também pude ver suas faces brilhavam, reluziam também. Eu senti o desejo de morar no além. Contemplei o repouso que é dado aos santos, mas algumas coroas não estão preparadas. Faltam pedras e brilhos
eu quero vos falar, amada igreja, que essa experiência que eu tive com Deus, pude falar com Deus face a face. Passei 3 dias e 3 noites nesta cidade, a Nova Jerusalém. O meu corpo ficou exposto na igreja. E durante esses 3 dias, houve oração e à noite vigília. E a irmã que ficou comigo, zelando o meu corpo durante esses dias, falou para mim que ela queria tanto ser batizada com o Espírito Santo e não foi. Eu ainda nessa mesma elevação, Deus me usou e falou para ela: se tu soubesse o que recebeu, colocaria o teu rosto no pó e me agradeceria. E quando ela assim o fez, disparou no mistério em línguas estranhas com Deus. Eu quero vos fazer ciente, amada igreja, que nesses 3 dias e 3 noites eu fiquei sem comer e sem beber. E a irmã ainda chamou-me para me mostrar lá dentro da igreja como estava, o que aconteceu. E eu pude ver que as paredes da igreja minaram águas durante esses dias, porque foi muito poder de Deus naquele lugar. E para nós que estamos debaixo de uma tão grande promessa de Deus, eu quero vos dizer que na Epístola aos Hebreus, capítulo 13 e versículo 8, nos diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, é hoje e eternamente. Amém.